Para você, a docência é vocação, arte ou ciência? Eu sou Adriana Cândido, sou enfermeira e professora de enfermagem e neste canal falo sobre docência, semeando saberes pedagógicos. Portanto, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Toda semana temos conteúdo novo no canal. Vamos para o vídeo de hoje? Possivelmente, em algum momento, alguns de nós já ouvimos alguém dizer que tem ou não tem vocação para a docência. Os que costumam dizer que têm vocação, às vezes relatam: eu costumo ensinar desde criança, eu brincava de escolinha em casa, eu já ensinava os meus coleguinhas na escola, e foi assim até a faculdade, dava aulas para os meus colegas. Vou ser um excelente professor. Tudo isso é bom sim, tudo isso ajuda também. Mas pensar na docência apenas como vocação é prejudicial para o processo de ensino-aprendizagem. Vamos partir do entendimento que vocação é uma tendência ou uma inclinação para executar algo. No caso aqui, a docência que estamos mencionando. Fica parecendo para muitas pessoas que tem que ser algo inato, que as pessoas já nascem com aptidões para o exercício da docência. Para mim, esta concepção traz dois aspectos negativos. O primeiro deles é que pensar na docência como vocação dá uma característica pouco profissional ou até mesmo não profissional para a docência. Fica parecendo que as pessoas não podem desenvolver a habilidade para a prática docente a partir de um processo de preparação, de formação. O segundo aspecto negativo é que quem tem ou diz ter vocação para a docência valoriza menos os processos formativos, acha até mesmo que não precisa de formação, que a vocação é suficiente para o processo de ensino-aprendizagem. Quando falamos da docência enquanto arte, estamos dizendo que ela fica na dependência de características e de habilidades pessoais. Ou seja, não existe um critério estabelecido para que esta prática docente aconteça. E aí eu vejo alguns perigos, porque algumas características desse pensamento, como por exemplo, cada professor ensina da maneira que lhe convém. Isso é um perigo, porque não existe um critério estabelecido, uma forma sistemática de trabalhar. Então, cada professor faz do seu jeito, da maneira que ele acha que deve ser. Um outro perigo que existe é de que o ensino-aprendizagem fica na dependência do estilo do professor. Às vezes não é nem o que ele acha exatamente, mas é o estilo dele. Então, até mesmo uma determinada disciplina, se mudar o professor, a disciplina muda completamente. E fica extremamente complicado você manter um processo de ensino-aprendizagem quando essas mudanças ocorrem, já que não existe uma sistematização do trabalho, né? Uma forma sistemática de trabalhar. Um outro perigo é que o ensino-aprendizagem fica na dependência das condições que são encontradas no momento de exercer a prática. Então, o professor muitas vezes não tem aquele olhar com uma fundamentação pedagógica de trabalhar para mudar esta condição. Não, ele simplesmente vê que a condição é aquela e a única tendência que ele tem é de se adaptar. A única tendência que ele tem é de dizer: eu não posso fazer dessa forma, então farei dessa. Mas muitas vezes não é nem porque ele não quer, é porque o olhar não deixa ele entender que ele pode agir de uma outra forma, com o intuito de mudar aquela condição e não simplesmente adaptar-se a ela. Portanto, os grandes riscos estão nisso aí. Além disso, esse não ter um saber sistemático, não ter uma forma sistemática de trabalhar, é muito prejudicial para o processo de ensino-aprendizagem. E, mais uma vez, o perigo é que, crendo que a docência é arte, então, se ela fica a critério do professor, pelo estilo do professor, das condições que são encontradas, não é sistematizada, ela não precisa de formação, não necessita de formação. E aí, será que dentro deste contexto a gente consegue garantir a qualidade do processo ensino-aprendizagem? Mas aí falamos da docência enquanto ciência. E falando dela enquanto ciência, estamos falando de seguir regras, normas,
teorias, evidências, e não estou falando aqui de regras e normas institucionais. Estou falando de regras pedagógicas, de teorias pedagógicas, de evidências pedagógicas, que vão fundamentar as ações, que vão estabelecer uma determinada ação como sendo apropriada ou não para o exercício da docência. Como é que eu, enquanto professor, vou saber definir a utilização de uma determinada técnica em uma turma, mas que essa técnica em outra turma não vai funcionar? Como é que eu vou saber que para um determinado conteúdo tal técnica é melhor do que outra? Eu vou obter um processo de ensino-aprendizagem mais eficaz com uma determinada técnica do que com outra? É preciso fundamentação pedagógica, é preciso conhecimento, saber pedagógico. E onde é que se obtém esse conhecimento? Na formação docente. A formação docente impacta positivamente o trabalho docente. Modifica o fazer pedagógico, dá conhecimento para que o professor saiba adequar, para que ele saiba organizar a sua prática pedagógica. A formação docente faz com que o professor tenha clareza no momento de definir os seus objetivos de aprendizagem, definir a metodologia que será utilizada, as técnicas e recursos a serem utilizados. A formação docente permite ao professor melhorar e adequar o processo avaliativo. E, além disso, vai melhorar até mesmo o relacionamento professor-aluno. Nós vivemos em um contexto, principalmente no ensino superior, onde ainda há uma predominância do ensino tradicional. E, inclusive, em muitos momentos, a relação professor-aluno ainda é uma relação tradicional, ainda é uma relação muito distante. Muitas vezes, ou o professor se sente, ou às vezes até as próprias instituições assim entendem, que o bom professor é aquele que reprova os alunos, significa que ele é exigente, criterioso. Mas será que é assim que funciona? E esta formação docente impacta tão positivamente no processo de ensino-aprendizagem, e esta mudança do fazer pedagógico é perceptível tanto para professores quanto para alunos, seja pela segurança que passa a existir no processo de ensino-aprendizagem, seja pelo envolvimento maior dos alunos, seja pelos melhores resultados no processo de ensino-aprendizagem. Por mais que algumas pessoas digam ter vocação e acham que isso é algo extremamente importante para a docência, não é uma condição suficiente. Por mais que a docência tenha um quê de arte, ela não pode ser apenas arte. Tudo precisa de uma medida. E o aprimoramento da prática docente vem dos princípios científicos. Eu costumo dizer que a docência é uma arte regulada por princípios científicos, para os quais eu preciso de formação. E eu finalizo dizendo a você que muitas vezes as pessoas recusam a docência porque acham que não tem vocação para isso. E tudo que você precisa é querer. Se você não quer a docência, não há problema, tudo bem, tá tudo bem. Mas se você quer a docência, mesmo que você não tenha vocação ou ache que não tenha vocação, existe a possibilidade de, por meio de processos formativos, você desenvolver habilidade para a docência. É só depois disso você associar os conhecimentos que você adquiriu à criatividade e, a partir daí, construir conhecimentos com seus alunos. Portanto, espero que este vídeo te ajude se você estiver em um momento de indecisão quanto a exercer ou não a docência, ou se você ainda não tem esta visão da possibilidade do exercício da docência, independente da área de atuação. Eu falo sempre mais da enfermagem por ser a minha área de formação, mas isso também vale para as outras áreas. Espero que este vídeo possa, de alguma forma, te estimular e te ajudar a pensar, a repensar e a decidir-se. Então, ficamos por aqui e até o nosso próximo vídeo.